Vocês com certeza viram como o Zubeldia estava irritado depois da derrota do São Paulo pro Galo. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no hay problema. Escúchame, primer jugada. O destempero do treinador vem sendo pauta de vários programas esportivos e jornais e muita gente tem se posicionado de uma forma que parece mesmo que o argentino atacou um repórter na coletiva de imprensa. Mas a realidade tá muito além disso, viu? O Zubeldia tá mostrando a cada rodada o que falta muito pros nossos treinadores. Longe de ser descontrolado ou maluco, o Zubeldia ontem se aproximou ainda mais da torcida do São Paulo e mostrou o que é de verdade que um torcedor espera de um treinador numa coletiva de imprensa. Mas você sabe por que é que eu tô falando isso e não tô condenando o treinador como tantos outros estão fazendo? Sabe do que é que eu tô falando e o que foi que aconteceu? Fica tranquilo que a gente vai bater um papo melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Agora chega de conversa e roda a vinheta. De campo, eu queria que você explicasse pra gente quais foram os lances específicos que quais foram... Explica vos para quem trabajas. A TV Globo. Explica vos. Si vos viste la mano, explicala vos. Dale, a ver, contame, te escucho. Além, esse foi um dos lances... Te escucho, vamos. Esse foi um dos lances que você se irritou? Foi o que? Você acha que foi uma marcação de mão? Você viu a mano? Você viu a mano do segundo gol? Eu não vi ainda o lance na revisão aqui. É? Eu tava trabalhando na transmissão e não vi o lance pela TV. Não, eu não vi o lance pela TV. Você viu a mano? Da onde eu tava, eu não consegui ver. E eu não vi mal. O que estuvo fazendo no Twitter? ¿Qué estuvo escribiendo? ¿Qué estuvo viendo? Não, eu estava trabalhando na transmissão. transmissão. Las imágenes. Eu estava trabalhando na transmissão. Não, mas agora tenés, metete em Twitter. Metete em Twitter, com todo o respeito. Eu vou colocar. Twitter. Eu quero só terminar. Te explico las dos. No, metete en Twitter. Metete en Twitter. Okay. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no hay problema. Escúchame, primer jugada. Luis no hace falta. Le dejan un tiro libre a Hall para que pueda rematar. Luis no hace falta. Antes le hace una falta a Luciano. Y Luis no hace falta. El árbitro inventa una falta. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Essa foi a coletiva do Zubeldia que tá dando o que falar e vários jornalistas estão arrebentando o Zubeldia, dizendo que ele se comportou muito mal. Mas cara, pensa comigo, ontem mesmo o Abel Ferreira deu uma declaração polêmica falando sobre o Palmeiras não ser um time de índios. Hoje ele já se desculpou nas redes sociais pelo termo que ele utilizou e vida que segue. Afinal, ele deu uma declaração infeliz, ele não foi lá e matou um nativo brasileiro. O Ramon Dias, hoje treinador do Corinthians, quando estava no Vasco, também deu uma declaração bem ruim, dizendo que era uma pena que uma mulher estivesse na cabina do VAR e tomando as decisões. É claro que a declaração dele foi muito ruim, ele errou, veio a público e se desculpou, afinal ele só cometeu uma declaração infeliz, não um crime. E é absolutamente normal quando uma pessoa pública de influência se manifeste mal, dê uma declaração ruim, ela vem a público e peça desculpas. Mas a gente precisa lembrar que é apenas uma declaração e não o fim do mundo. O que se fala e como se fala também faz muita diferença. No caso do Zubeldia, por exemplo, o caso é justamente esse. Foi como ele falou e não o que ele falou. E é por isso que eu acho que ele nem errou tanto assim, tá? Concorde comigo, o Zubeldia não ofendeu ninguém, não ofendeu o repórter, não atacou nenhum jornalista, nada disso. Ele simplesmente falou sobre o árbitro da partida, que esse sim pode considerar o que o Zubeldia fez até ali um ataque pessoal contra o Marcelo de Lima Henrique, que apitou a partida entre o Atlético e São Paulo, uma péssima partida que ele apitou inclusive, e que na visão do Zubeldia, essa péssima partida, esses erros que a arbitragem cometeu, influenciaram diretamente no resultado da partida. Mas o sentimento do Zubeldia
é também o sentimento do torcedor do São Paulo. Mas cá entre nós, nada surpreendente. O nível da nossa arbitragem é mesmo constrangedor e muitas vezes revoltante. Todo jogo o árbitro é protagonista de alguma maneira. Toda rodada é um inferno pro torcedor de algum time que vive uma roleta russa, sem saber se dessa vez o seu time vai ou não ser prejudicado de uma forma definitiva pela arbitragem. E eu quero salientar: árbitro no Brasil não é ladrão, eles são ruins, incompetentes. Esses caras não conseguem ver um lance determinante nem ao vivo e nem mesmo no VAR, revendo no vídeo. Pra ser ladrão, o cara precisa saber o mínimo de regra de futebol. E os nossos árbitros e assistentes, eles são muito honestos, só são incompetentes mesmo e matam o torcedor de raiva. E é claro que o torcedor, seja no estádio, seja na sua casa, fica maluco, porque rodada sim, rodada também, tem erro de arbitragem e o seu time pode ser o sorteado da vez para sair com uma derrota porque um incompetente de apito não conseguiu fazer bem o seu trabalho. E no momento da coletiva de imprensa, obviamente que o torcedor espera ouvir do seu treinador o que ele tem a dizer sobre a derrota do time, talvez algo além do que o torcedor viu em casa, mas muitas vezes o torcedor só quer sentir a confirmação de que o outro vê exatamente o mesmo que ele não tá maluco. E é claro que quando o treinador chega na coletiva de imprensa e fala: olha, a equipe tá muito bem, quando não está, quando diz que a equipe tá melhorando, quando também não está, o torcedor fica maluco, ele já se sente completamente desconectado daquele treinador que parece que viu outra partida. Porque o torcedor tá vendo o jogo, meu amigo, e o torcedor muitas vezes ele pode ser clubista, pode ser parcial, pode ser maluco, mas ele não é burro. Eu sei, tem os casos do torcedor que é burro, mas não é a maioria, né, gente? Então quando o treinador vai pra coletiva e simplesmente surta, assim como o Zubeldia surtou com a arbitragem, é óbvio que o torcedor, na hora, olha e fala: esse é o cara que eu quero comandando o meu time, porque ele sente o mesmo que eu, ele se revolta como eu me revolto, esse cara me representa, é o cara que eu quero à beira do gramado. Porque sim, tem muito treinador que quer mudar a realidade do que aconteceu no jogo, ele quer falar uma coisa que não aconteceu e convencer o torcedor. Obviamente isso não vai dar certo. O Zubeldia não fez isso, ele falou direto com o torcedor, falou que o torcedor queria a confirmação do que o torcedor viu durante o jogo. Ah, mas o Zubeldia, ele foi muito grosseiro com o repórter, porque o repórter tava lá trabalhando, fazendo outras coisas, não tinha obrigação de ver o lance e nem de responder o Zubeldia. Tá, talvez por esse ponto, pela grosseria, o Zubeldia tenha pegado mal. Talvez nisso você tenha razão. Mas por duas vezes a gente viu o Zubeldia dizer pro rapaz, com todo respeito, pode até ter sido, é verdade, que ele, enfim, precise pedir desculpas pro Léo Lepre da Globo, que inclusive é um excelente profissional. O Léo se sentiu constrangido de alguma forma nessa entrevista. Bom, então seria bacana que na próxima coletiva o Zubeldia chegasse pra ele e pedisse desculpas diretamente pro Léo, se ele se sentiu ofendido. O repórter, afinal, não fez nada de errado e fez inclusive uma pergunta muito boa pro Zubeldia. Mas quantas vezes você já não ouviu o discurso de que o repórter é só o instrumento pro treinador ou jogador falarem diretamente com o torcedor? Não foi isso que o Zubeldia fez? Ah, mas se ele é descontrolado, ele deu soco no painel, ou ele falou alto com o repórter, ou de alguma forma ele agiu como não se esperava? Aí eu te pergunto, mas quem é que disse que o Zubeldia tem que agir de acordo com a etiqueta que a grande mídia acha que ele tem que agir? Quem é que disse que o Abel Ferreira não pode surtar e dar um soco na mesa? Quem é que criou as regras? Como é que diz como o cara deve ou não agir? Se ele não ofendeu ninguém na imprensa, não atacou ninguém, cometendo nenhum crime de calúnia, difamação ou um ataque pessoal a ninguém, ele falou alto e revoltado com a situação, como o torcedor esperava que o comandante do time realmente estivesse naquele momento. Quem é que define o que um cara pode ou não fazer se ele não tá fazendo mal a ninguém, simplesmente revoltado, expressando aquilo que ele tá sentindo? Aliás, se a imprensa mostrasse a mesma revolta que ela mostra com a fala do Zubeldia, com as falas do Abel ou de outros treinadores que se posicionam, e se eles mostrassem essa mesma revolta com a arbitragem ruim do nosso campeonato e os nossos dirigentes, talvez a cobrança faria melhor para a arbitragem e para o nosso futebol. Mas é bom lembrar que as más gestões no nosso futebol, as crises, as arbitragens ruins, elas são pauta de vários programas esportivos, elas vendem manchetes e consequentemente dão audiência para que as TVs consigam nos seus intervalos comerciais encherem tudo de propaganda e continuarem faturando com arbitragens ruins, gestões ruins. O que é ruim
da audiência, né? Será que interessa mesmo pro conglomerado de grandes mídias que o futebol funcione da forma como ele tem que funcionar? Tudo bem, o Zubeldia pode ter sido descontrolado, mas em minha opinião, que continue assim, e que ele, Abel do Palmeiras e outros treinadores sigam sem ser controlados pelo padrão dos grandes veículos, que quando querem derrubar algum treinador que anda fora da sua cartilha, aí eles agem muito rapidamente. E eu te pergunto, você tá contra ou a favor dessa atitude do Zubeldia? Pra você não foi nada demais? Pra mim, inclusive, quero ver mais vezes treinadores revoltados dessa maneira. Quem sabe assim, a arbitragem não melhora um pouco. Mas você, deixa sua opinião aqui, quero saber o que você pensa e não esquece do like no vídeo, beleza?